Olá, minha amiga, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal, Prof. Leonardo Judice. Hoje vamos falar sobre o porquê não fazer o inventário. Mas antes, deixa eu te fazer um pedido. Se inscreva nos nossos canais no Instagram, no Facebook, no YouTube. Dê o seu like, compartilhe o vídeo. Me ajude a fazer com que este assunto chegue a mais pessoas. Pois bem, antes de falarmos por que não fazer do inventário ou inventário, vamos entender o que acontece no inventário. Bom, assim que uma pessoa querida falece, inicia-se então, segundo o direito civil, o processo sucessório daquele falecido em relação aos seus herdeiros. Hoje, na sociedade que vivemos, o arranjo de processo das famílias está muito diferente, o que requer diferentes meios para se resolver questões familiares. Então é muito comum que hoje exista casamento do qual os seus herdeiros estão em outras famílias, ou até mesmo na que você está nesse momento. Mas, então, pensando em todo esse contexto familiar, na nossa modernidade, temos que pensar no nosso processo sucessório. Não deixe para a última hora de pensar de forma global o que fazer para trazer a questão sucessória para os seus queridos. Assim, você já evita a questão do inventário. Bom, então o que é inventário? Inventário é esse processo que se estabelece assim que ocorre o falecimento de um querido. Se você não tem sucessores, filhos, você pode ter antecessores, os pais. Não havendo nenhum dos dois, a gente começa a falar de irmãos, primos, tios, que vão começar a se interessar por essa questão do que foi deixado por aquele que faleceu. Bom, mas esses herdeiros, essas pessoas que são interessadas nesse patrimônio que ficou, que restou, ele precisa seguir dois caminhos. Ou da via judicial, ir no Tribunal de Justiça, ter uma petição junto com o advogado para um juiz abrir o processo inventariado, ou o caminho pelo cartório, o que se chama-se inventário extrajudicial. No cartório, não são todos os processos que são permitidos. Então, precisa-se, por exemplo, ter herdeiros que sejam de maior de idade, e todos eles vivos. Se você tiver, então, um filho de menor de idade, você não pode ir pelo sistema extrajudicial. Outro fato é se existe testamento deixado por aquela pessoa falecida, também não pode seguir o caminho extrajudicial. Então, obrigatoriamente, terá que ir para a justiça, para um juiz, decidir a questão da legítima, da divisão patrimonial. Bom, tudo isso leva muito tempo. Muito mais no processo judicial do que no processo extrajudicial. E mais do que isso, o Código Civil vai dizer que temos 60 dias para dar entrada no processo judicial. Se não fazermos dentro desse prazo, o governo do estado, do seu estado, que é a Cefaz, aqui no nosso caso estamos no estado do Rio de Janeiro, a Cefaz do Rio de Janeiro, terá a prerrogativa de aplicar uma multa, isso mesmo, uma multa sobre o atraso desse inventário. Então, na hora de calcular o imposto de doação, aplica-se pelo Estado, pela demora de abertura do inventário, uma multa. Tudo isso que eu estou lhe contando pode não ser novidade, mas para alguns tudo isso é muito novo, porque as pessoas não comentam sobre esse tema, não é muito falado. E aqui é a nossa verdade, é o que esse canal está trazendo para as pessoas. Um amadurecimento, um conhecimento a respeito de toda essa
burocracia. Pois bem, mas professor Leonardo Júdice, então o que acontece durante o inventário? Seja no extrajudicial, seja no judicial, você precisa da presença de um advogado. Então você tem custas com o advogado. Você também tem custas com o próprio cartório de notas, porque vai precisar ser registrado a questão do inventário, passar por questões lá do tabelionato para falar desses bens. Você precisa caçar pela justiça ou por algum outro mecanismo se o falecido deixou bens que estão escondidos. De repente você não sabe que eles existem, uma conta bancária, um investimento, uma aplicação ou um imóvel que você não conhecia. Então também tem mais custos com isso. Bom, você vai ter também o custo do imposto em si, que varia de acordo com cada estado. Aqui no Rio de Janeiro, entre 4% até 8% do valor de mercado. Não estamos falando do valor que aparece aí no seu IPTU, muito menos do valor que você declara ou que a pessoa falecida declarou no imposto de renda. Não, é o valor do bem definido pelo Estado. Então, o Estado do Rio de Janeiro vai dizer o quanto vale esse patrimônio. Então, a soma de todos esses custos e a situação da família que está apresentando o inventário vai ser levado em consideração, porque será que para os seus herdeiros que estão aqui e ficaram com a incumbência de criar esse inventário, eles vão ter dinheiro suficiente para dar entrada e fazer toda essa burocracia? Esta é uma das questões que estamos dizendo pela qual a razão de não se fazer o inventário. O custo de tudo isso. Estou falando do custo financeiro, porque já estamos falando de advogado, cartório, a burocracia que tem por trás das certidões negativas, o imposto que o Estado vai te cobrar. Então, tudo isso vai ser demandado dos que ficaram esse dinheiro. E esse dinheiro nem sempre está disponível. Na maioria dos casos, o que essa família faz? Essa família ela vai pôr à venda um dos patrimônios ou alguns dos patrimônios para arrecadar esse dinheiro e aí pagar todo esse custo. E aí, nesse momento, é que o seu patrimônio que você lutou tanto para construir vai sendo depredado mais e mais. Porque na hora de você vender um imóvel que ainda está em processo de inventário, as pessoas que aparecerão para comprar esse imóvel vão certamente fazer um deságio. E aí esse deságio pode ser em torno de 20%. Então, daquilo que você construiu, lutou tanto para ter, o seu patrimônio já está sendo dilapidado pelo momento da venda para arrumar dinheiro para pagar as custas e as custas. Então, professor Leonardo Júdice, o senhor está me dizendo que a minha família está ficando em situação complicada? Sim, é exatamente isso. Porque se eles não tiverem dinheiro vivo em suas contas bancárias para pagar toda essa burocracia, fica muito difícil para aqueles que ficaram resolver o problema do inventário. Então, o que temos aqui? Esse primeiro ponto, que é o ponto financeiro. O segundo ponto do não fazer o inventário, o porquê de não fazer, ele está nesse desgaste. Porque se você vai para a via judicial, pode se levar muito tempo. Além de que, se na via judicial existe ainda uma não acordância entre os seus herdeiros do que é que fica com o quê, ou com quem, aí começam essas discussões que desgastam emocionalmente. Então, cuidado, pense bem no seu planejamento sucessório. Já defina agora, em vida, o que você quer para a sua família. E lembrando que a gente falou no início, que a família hoje ela está composta de forma diferente. Às vezes, uma pessoa está casado pela segunda, pela terceira vez e tem filho no primeiro casamento, no segundo,
e agora no terceiro. Como é que você se resolve com tudo isso? Muito bem. Para lhe ajudar, para contribuir com a sua sucessão, com o seu planejamento, com a questão tributária que envolve todo esse processo, a partir de agora, durante toda essa semana e os vídeos que vamos fazer, vamos também colocar aqui embaixo, no link, uma inscrição por uma palestra gratuita e ao vivo que iremos fazer pelo YouTube. Então, clique aqui no link aqui embaixo, se inscreva na nossa palestra. Ali embaixo você vai encontrar a data e a hora dessa palestra gratuita. Contamos com você. Até lá!